papiro, depois pergaminho, né? Vamos para número 2. A etimologia da teologia. Aleluia. Vamos lá, pessoal. A número 2, agora a número 2 aí. A etimologia da teologia. A etimologia da teologia. Vamos falar um pouquinho da inspiração, né? Porque a Bíblia é a inspiração de Deus. É o estudo da raiz da palavra, né? do que ela é na sua raiz, do que ela representa. Uma dica aí. Eu não sei quem de vocês aí faz universidade, ou encontrar alguém de universidade, eles têm uma teoria furada. Eles falam assim, que a Bíblia não é de Deus porque Moisés não foi só ele que escreveu. Aí eles vão citar para você, eu já sei de cor já. Eles vão citar o Gilgamesh, que é os poemas de Gilgamesh, que é bem distante lá, do tempo de, né, bem assim, contemporâneo de Abraão, né? Vão citar os poemas de, acho que Atanases, e alguns escritos cuneiformes. Aliás, sua pergunta, a pastora bem me lembrou aqui. Em termos de escrita, a primeira aparição no mundo foi as escritas cuneiformes, que era na argila, era gravado na argila. Aí tem também as rupestres, que é as feitas em cavernas. Aí sim vem o papiro, que é de 3.000 anos antes de Cristo, ali pelos chineses e pelos egípcios, que é uma espécie de palmito que é colocado numa pedra e ralado assim, até o sol solidificar, eles vêm com argila escrevendo e desenhando. Aí vem o pergaminho, aí vem o papel. Bom, voltando para o Gilgamesh lá, essas coisas, vão dizer assim, mas o Gilgamesh falava do reino de Dilmã, que tinha um casal que já estava lá, Dilmã, que o casal que foi expulso do jardim, e o Atanásio vai falar também, e tudo que está escrito aí, Moisés. Só que você vai quebrar o universitário agora com isso aqui, ó, a dica. Eles não têm Gilgamesh, Atanésio, os escritos da Sânscritos, os da Mesopotâmia, os cuneiformes. Ó, tem tablets cuneiformes dizendo assim, ó, lá vem o homem da chuva, que era Noé. Só que não tem contando a chuva, porque o cara morreu afogado, não conseguiu escrever mais, né? Só escreveu quando vinha, era Noé. Então, tudo que se escreve, que se acha fora da Bíblia, não tem geografia. Não. Pode. A Bíblia fala que o peixe engoliu Jonas. Se ela diz que Jonas engoliu o peixe, eu creio na Bíblia. Então, ó, eles não têm Gilgamesh, Atanás, Sânscritos, Mesopotâmia, tablets de Tebas, ó, tudo, pega tudo. Eles não têm nomes, e Moisés dá nomes, gerações. Como? Revelação. Eles não têm geografia, Moisés dá local, no lado tal, perto do tal. Moisés fala do evento. Ele fala do personagem. Ou seja, o que Deus dá a Moisés é pura revelação. Gente, um cara 1.400 anos de Cristo, distando lá mais 1.000 e tantos do começo lá de Adão, ele deu o nome, genealogia. Eu não sei quem é o pai do meu tataravô. Eu vou até meu tataravô e fico pensando quem que é agora. É bom nem saber. Então, Deus deu a ele o local, a personagem, o evento e a data. 600 anos, fulano, viveu tantos anos. Como? How come? Revelação. Aí você quer buscar aí, entendeu? Glória a Deus por isso, né? Foi revelação. Inspiração. Com muitas referências do Antigo Testamento, vemos a participação de Deus na construção das Sagradas Escrituras. Segundo Timóteo 3,16, Paulo refere-se às Escrituras Sagradas como que inspiradas por Deus. Ele usa a terminologia soprada por Deus. O apóstolo Pedro diz que nenhuma profecia foi proferida pela vontade dos homens. Inspirados pelo Espírito Santo é que homens falaram em nome de Deus. Segundo Pedro 1,21. Também Pedro corrobora juntamente com Paulo, segundo Pedro 3,15, 16, no até também a
inúmeras referências sobre a inspiração divina, tais como o livro de Jeremias 32, assim diz o Senhor, Deus de Israel, como também em Abacuque 2:2, então o Senhor me respondeu e disse, escreve a visão e torna bem legível sobre tábuas, para quem possa ler quem passar correndo. Aqui foi o nascimento do outdoor, né? Aí, ó, outdoor. Dispomos de muitos textos dentro da contextualidade bíblica a fim de corroborar as referências. E aí você vai ter essas partes bíblicas, elas por si só. Existe muito mais. Isso aqui é só para você ter uma ideia de que a Bíblia por si só, ela já fala de si. Ela se proclama, ela se autodetermina. Com essas várias referências aqui. Agora, tem muita coisa aqui, como eu falei. Isso aqui, gente, é um intensivo. Eu dou assim um pico, mas fica aberto para vocês entrarem nisso aí e, olha, fazer uma viagem aí sem retorno, viu? Glória a Deus. Então, ela é a Bíblia. Outra coisa, pessoal, há uma discussão na academia, a academia está me dando até náusea quando eu falo esse nome, que a Bíblia contém, ou a Bíblia é a palavra, pastor, pessoal? Ela contém a palavra de Deus, ou a Bíblia é a palavra de Deus? Nós acreditamos, nós da MRV, nós que vivemos a Deus com mais ortodoxia, nós cremos que a Bíblia é a palavra de Deus. Ela não contém. Se ela for conter, ela vai ser um livro qualquer como outros, com inferências. Eu tenho um livro, eu escrevi muitos livros também. Até um pastor recebeu agora o dia do abraço. Lá tem Bíblia, tem lá texto bíblico lá. Ela contém, meu livro contém. Mas a Bíblia é a palavra inspirada por Deus. Mesmo os trechos que você acha que não é. Por isso, irmãos, que nós vamos estudar sobre os cânones. Eu não vou adiantar, porque eu vou falar sobre isso mesmo. Como é que chama? O cuidado que eles tiveram para montar o cânon bíblico. Porque há muitas coisas que podia ter entrado e não entrou. Por exemplo, o livro do pastor Hermas. Maravilha. Para mim, é melhor que Paulo, o Hermas. Para mim, é melhor que Paulo. Mas não entrou, porque não teve contato direto com o Senhor. E aí vai, tem várias coisas. Então, a Bíblia, por si só, ela se autodetermina. O Testamento. Temos o Antigo e o Novo. Ambos não pertencem aos vocábulos original. É do hebraico que provém a palavra beritz, que pode ser pacto, acordo, firma, aliança e testamento. Dá a premissa para ser usado testamento. Porque esta palavra aparece na menção da aliança de Deus com o povo de Israel no Monte Sinai, tal como descrito no livro do Êxodo, Êxodo 24, 1:8 e Êxodo 34, 10, 28. Mas com o pecado de Israel, esta aliança foi quebrada. Deus projetou uma nova berit, aliança, Jeremias 31, 31, 34, e a mesma foi confirmada com o sangue de Cristo, Mateus 26, 28. Outros escritores do NT também comentaram esta passagem, Hebreus 8:13, também 2 Coríntios 3:6. Você pode linkar isso aí, tá, gente? A Septuaginta trouxe uma palavra diáteques, que dá sentido ao testamento final, o encerramento de bens, que foi apropriado para testamentos bíblicos, embora esta ideia só tinha sido percebida no fim do século II, quando o cânon foi projetando livros. Tornou-se testamento. Na ocasião da Vulgata, Jerônimo manteve a tradução de Berit para diatec. E Pedro Apolinário, aí tem as fontes bíblicas aí. Deixa eu resgatar uma coisa aqui interessante para vocês. O testamento, ou o pacto que Deus fez com Israel, projetava Jesus. Por toda a Bíblia, Jesus é apontado. Em Gênesis, está lá, ele é apontado como a semente, né, da mulher. Em Êxodo, o cordeiro pascual. Em Levítico, que é o sacrifício. Em Deuteronômio, o profeta que virá. Josué, o exército do Senhor. E vai embora. Eu podia falar aqui até o final com vocês. Porém, Israel, por parte de Israel, ele quebra o pacto. Quando vem a questão do reino dividido, já pelo reino. Quando passa a época dos juízes, eu vou entrar nisso lá depois na outra matéria. Eu tenho que ter cuidado para não ficar adiantando matéria, empurrando matéria. Tem que centrar aqui, mas eu preciso dar uma repescagem. Israel perde o pacto ali com Samuel. É incrível. Quando Samuel chega para Deus, quietinho, sem graça, não sabia o que ia falar com Deus. Estava todo sem graça ali.
Israel pedindo um rei, imitando as nações. Aí vai lá para o cantinho Samuel e Deus, dois são super amigos. E Samuel chega com muito cuidado, pisando em ovos. Pois é, Senhor, tem que falar uma coisa aí. Né, pastor? Quando chega assim mesmo, não, pastor, tem que falar com o senhor e tal, e rodeia. E Deus fala assim, Samuel, espera um pouquinho. Não desperdiça a palavra, não. Não foi a você que eles rejeitaram. Eu vejo dois amigos ali, Ana Cláudia, sofrendo. Samuel não queria entristecer a Deus, porque foi no tempo dele que Israel fez isso. Nenhum pastor quer sair mal do pastorado, né? Mas no meu tempo a igreja fez isso, né? E Deus adiantou e falou, filho, não foi a você. Aí Deus fala assim, eu tirei eles do Egito, eu dei maná para eles, eu dei codorna, eu abri o mar, eu fiz assim, em fogo do céu, coloquei água na rocha, eles me esqueceram. Então, Samuel, deixa para lá, você fez sua parte, eu fiz a minha, eles não querem mais. Só que eu tenho uma promessa, eu vou manter. Deus vai segurar Judá, por causa de Jesus, por causa da igreja. Então, nesse momento que entra o reino, o que você fala para Samuel? A gente vai ler depois, lá na matéria. Vai falar assim, se eles querem um reino, eu vou dar um reino para eles. Agora eles vão ver o que é ter um rei. Porque até então eu cuidava de Israel. Mesmo assim, irmãos, Deus mandou profetas o tempo todo, dizendo, gente, volta. Faça alguma coisa. Ô, pessoal, desculpa aí, né? Tem que dar aula, não pode... Perdão, gente. Mas é muito emocionante essa parte, sabe? De Deus ali. Aí Deus pede, né? Israel pede esse pacto. E Deus segura Judá por causa de Jesus, cara. Acabou, não acabou, arrebentou. Acabou. Hoje, Israel é povo escolhido por causa das profecias. Mas o judeu é para o inferno com todo mundo, só está Jesus. É um povo que tem que ser alcançado. Não é povo especial, não. Acabou ali, perdeu ali, acabou ali. Tá? Aí Deus mantém Judá para que a semente viesse em Cristo. Aí Cristo estabelece. Aí Jesus. Olha que interessante isso aí. Desculpa aí, gente. Interessante. Olha aí. Deus perdeu a aliança com o povo de Deus. Aliás, Deus não. O povo, né? Porque é sempre o povo que perde a aliança. Não é Deus, não. Deus mantém. O povo perdeu a aliança. Aí Deus segura um remanescente que ajudar para que dele viesse Cristo para restabelecer a aliança. Que agora é a igreja. Está pegando? Por isso que Deus... não, deixa. Por isso que a igreja tem coisas que Israel não viu. A igreja viu o Espírito Santo, Israel percebeu. Lá no Elohim, mas são Deus, mas tem mais um aí. Não é para vocês, é para a igreja. Vocês perderam o pacto. Eu vou terminar o pacto com quem fez pacto comigo. Amém? Né? Então, esse que a gente tem que entender. Então, aqui, está em jogo a palavra testamento. O Antigo Testamento. Vai até ali. Eu não posso te precisar o versículo, mas essa é a ideia. Aí Cristo vem com a igreja e restabelece o pacto. Agora estou pregando. Agora estou pregando. Isso é muito emocionante. Isso é muita emoção, gente. Muita emoção. Cristo vem e ele traz, ele é o detentor dos selos. Aquele que tem poder de abrir os 7 selos. Não é ele? Quem é? Não é ele? Amém? Aleluia. Ele traz a aliança de novo e o Espírito Santo vem e sela a redenção da igreja. Aleluia. É isso aí. Amém? Então, nós somos povo da aliança. Glória a Deus. Amém, pessoal em casa aí? Aleluia. Glória a Deus. Traduções. A Septuaginta grega é considerada a mais antiga da versão do Antigo Testamento que conhecemos. Sua importância foi tamanha que até os cristãos primitivos utilizaram dessa versão. Um ponto aqui. Por que é considerada a mais antiga? Porque antes dela teve algumas coisas em aramaico. No tempo da Babilônia, Israel perdeu o hebraico e voltou falando aramaico. Tanto é que Cristo falava aramaico. Mas aí, por ser aramaico, algumas partes têm em aramaico. Por isso que a Septuaginta é uma das mais antigas, porque ela é completa. Aramaico é irmão do hebraico, tá, gente? O pessoal fala que aramaico veio do hebraico, veio do aramaico. Não. Aramaico dos arameus e hebraico dos hebreus. Eles são parentes lá da família de Abrão para cima, né? Então, são línguas diferentes, mas são bem parecidas, bem próximas. Depois temos no 4º século
Eusébio Sinfrônio Jerônimo, o nome do cara legal, Eusébio Sinfrônio Jerônimo, que por ordem de Damaso, Damaso primeiro, versou a Bíblia no latim comum. Ele o fez com base no hebraico, aramaico e grego, para o latim. John Wycliffe, em sequência. Olha a importância aqui do John Wycliffe. Apesar de que a Inglaterra ela teve o seu idioma realmente fincado como inglês no ano 600, porque são vários idiomas que vão compor o idioma inglês, né? Ainda no tempo de Beda, o Venerável, no sexto século aqui na Inglaterra, teve alguns trechos da Bíblia, os Salmos, foram feitos, e Beda deixou aí traduzido para mas o inglês que é antes do Shakespeare, olha só, que inglês que era isso? É isso, da Kingdom, Thus, esse inglês. Depois tiveram alguns outros tradutores da Bíblia em inglês, mas entre aqui na Inglaterra, entre os maiores, né, o expoente é o nosso grande John Wycliffe, né? Ele deixou uma coisa para a academia, muito bem feita. Mas a dele não foi usada porque era muito erudita. Era aquele inglês muito erudito mesmo, aquele inglêsão bem... E o Tyndale foi mais popular, né? Ok, Wycliffe, em sequência, do século XIV, fez a tradução da Bíblia para o inglês. Com o advento da Reforma Protestante, a Bíblia foi versada em muitos idiomas. Martinho Lutero também fez sua contribuição ao traduzi-la para o alemão. E traduziu a Bíblia para a língua alemã enquanto estava escondido em Wittenberg, do Papa Leão, né, X, que queria fazer um julgamento pós a publicação das 95 teses. Um ponto aqui. Aí tem William Tyndale, século XVI, também fez uma versão traduzida para o inglês. Alguns expoentes. Também tem o John Huss, que fez uma boa tradução para os tchecos. Eu estive em Praga, estive na casa dele, onde ele morava, e vi lá traduções dele bem da mão dele, né? Mas com base no latim. Inclusive tem uma janela que ele orou, né? Lá, Senhor, abrace Praga como abraçaste Jerusalém. Ele fez essa oração quando ele estava indo. Quer dizer, isso eu ouvi de um tcheco na rua. Eu não li nenhum livro. Eu estava na rua, e aí eu calhei de perguntar para um cara assim, excuse me, eles falam inglês lá na rua, lá, pessoal. Aí eu falei, excuse me, qual a importância do Russ para vocês? Ele falou muita coisa. Ele foi nosso reitor aqui da Universidade de Charles, ele arrumou a língua tcheca, ele que arrumou a língua tcheca. Mas uma coisa interessante sobre ele, o que foi? Essa rua aqui, ó, cheia de prédio. Isso aqui era o mato. A carroça pegou ele aqui para levar para Constância, para o Papa, para ele falar, né? Lá, ele tinha o indulto do rei daqui, da Venceslau, mas o Papa não respeitou. Ele morreu queimado. Quando ele sai aqui, ele põe a mão para o céu e fala, Senhor, abrace Praga como o Senhor abraçou Jerusalém. Veio a Segunda Guerra Mundial 600 anos depois. A única cidade que o Hitler não conseguiu marchar como devastador, né? Devastando como guerra, foi Praga. Depois, claro, depois teve Moscou, né? Mas Praga ele não conseguiu fazer o que ele fez com as cidades na Europa. Veio uma nevasca, fora de hora, caiu, não conseguiram passar. E aí, hoje, o tcheco diz que foi a oração do John Huss, que o Senhor abraçou Praga como abraçou Jerusalém. Bom, não é interessante. Tcheco. Para o inglês. E Lutero. Exato. Nem Oxford e nem Praga. É interessante, pastora. Um outro detalhe aí. Um outro detalhe aí. Quem vai usar a primeira vez a Bíblia no vernáculo, ou seja, na língua nacional, não é Lutero. Ó, Pedro, o pessoal conta as histórias aí e não conta a verdade. Quem fez isso foi o Huss. Porque, olha só, interessante. Aqui vai uma curiosidade que eu tive lá. Na Universidade de Charles, que é a universidade deles lá, deram ao John Huss um anexo chamado Bethlehem, que hoje é a Capela Bethlehem. Cabe muita gente. 2 caras que eram ricos. Um deu o terreno, o outro deu a construção. E eu vi lá a cláusula. Tinha uma cláusula só para usar o terreno e construir. A única cláusula que tem é que se pregue aqui na língua tcheca. Acabou. Porque eles não queriam mais latim, essas coisas.
E aí o John Huss falou, não tem nada a perder, eu preciso do espaço, vamos colocar aí. Então, ele começou a pregar na língua tcheca. Foi isso que o Lutero copiou, porque, olha que coincidência, sabe quem era aluno do Wycliffe? O Jerônimo de Praga, era aluno dele. Ele levou os escritos para John Huss. O John falou, esse cara aqui é fera, é isso mesmo, eu penso assim como ele. Vamos fazer então. Aí o Huss foi o Wycliffe de Praga. E aí ele pregava em tcheco. E aí a Igreja Católica foi sabendo. Falou, não, tem que pregar em latim, não pode, não pode. Aí começou a perseguição contra ele, por causa disso aí. Quando Lutero nasceu, quer dizer, eclodiu no cenário, ele usou a mesma técnica do John Huss para colocar no alemão a Bíblia. Foi isso. E olha que interessante. E depois o próprio João Ferreira de Almeida também copia para o português. E assim Deus abençoou que foi liberado as línguas para ler a Bíblia. Mas foi John Huss que começou. E foi o John Huss, na morte dele, em 1410, 15, que provocou a revolta russita, da onde foram parar na Morávia, que hoje é o sudoeste da Alemanha, que era a Prússia antiga, e lá tornou-se os moravianos, que incentivou os metodistas, que fez o desenvolvimento inglês, que aí chegou até nós. Olha que interessante. Rapaz, mas você pensou outra matéria, vamos botar para cá. Vamos botar para cá. Ok. Bom, eu dei uma sinopse do que foi a tradução da Bíblia e a sequência, né, que ela ocorreu com grande importância aqui na Inglaterra. Pois não. Do Wycliffe. Ah, exato. Exato. Uhum. É bom. O Wycliffe morreu de embolia pulmonar, né? Ele estava no púlpito, sentiu-se mal, foi levado numa cadeira. Aí ele faleceu. Pois. Acho que o pastor deve saber também. É aqui na região, aqui próximo, que é a casa onde morou o Charles Spurgeon, foi? Ali morreu vários... Só a gente dá um Google, mas eu já vi essa informação. É próximo daqui. Ok, vamos voltar aqui para a matéria. A estrutura. Uma fonte hebraica para o AT é o texto massorético. Este grupo se organizou no século VI. Era um pessoal preparado para cópias, como os judeus escribas receberam a tarefa nobre de colher trechos e textos tidos como inspirados por Deus, que foram reunidos em um documento apenas. O nome massorético significa tradição. Isso pode cair na prova. Hein? Eram pessoas que se dedicavam a zelar e transmitir as escrituras. O faziam pelas cópias e pelo arquivamento. Preparados escribas judeus que perseveravam nos escritos mais próximos dos originais. Em suma, as escrituras que atualmente compõem o Antigo Testamento também é costume usar o termo para os soferins, que eram os copistas do Antigo Testamento. Este fenômeno massorético teve seu espaço na agenda mundial a partir do ano 500 e chegou até o fim do ano 1000. Eles substituíram os escribas antigos, os soferins. Pessoal, muito importante. Alguém já viu essa expressão? O texto massorético. Já? Texto massorético. Falo isso, né? É o texto massorético. Qual que é a importância do massorético? Vou dar uma delas. A gente vai voltar nesse assunto lá na frente no Novo Testamento. A importância. Os massoréticos acharam uma adição em João 4, quando fala que o Espírito de Deus mandava um anjo para agitar as águas. Ali é um pedaço apócrifo. No escrito original, as águas eram agitadas e as pessoas eram curadas. Tanto é que o fenômeno está escrito na Bíblia, Cristo foi lá. Mas um amanuense grego, ele foi fazer o Códice de Alexandria. E quando ele leu esse texto, falou, isso aqui, vou acrescentar aqui o anjo. Aí você fala, peraí, mas a Bíblia fala que não pode acrescentar, não tirar um tiro e colocar? Não. Eles tinham cuidado de fazer a incisão
apócrifa, para dizer que aquilo foi mexido. Você nunca viu na Bíblia alguns textos que tem latim? Vem um texto que fica latim? No original é uma inscrição apócrifa. É errado, pastor? Não. Era o pessoal que estudava, eles queriam melhorar o texto, no sentido de dar mais clareza ao texto. Mas como esse grego não era judeu, não tinha ascendência judaica, ele não sabia a questão geográfica e histórica da época. Ele adicionou o anjo do Senhor, que vinha e agitava as águas, porque ele associou a cura como algo divino. Mas o paralítico fala do anjo ou ele fala só da água agitada? Ele fala da água agitada, mas o texto fala do anjo. É colocado lá. Só que aí, quando você vai a Israel e você faz o levante, lá está o sinal do deus Asclépio, que era o deus grego para a cura dos enfermos. Jesus vai ali para desfazer uma cadeia espiritual selada em cima do deus Asclépio para dizer: eu curo, não preciso agitar águas, eu curo agora fora da água, em qualquer lugar, eu sou o curador, eu sou o Redentor que cura. E ele quebra ali o poder do Asclépio. Preste bem atenção aqui uma coisa, gente. Os milagres de Jesus eram bônus, eram gorjetas, eram tips. O cego, o coxo, isso ele falou, de graça, de boa, vai receber. Porque ele veio para outra coisa. Está escrito, ele veio para desfazer o quê? Quem lembra? Por quê? Rapaz, porque é o seguinte, o selo terreno estabelece o sobrenatural. Com a ausência da igreja de Cristo, o diabo tomou locais e situações. O Asclépio, que é o Deus que curava, ele não curava, né? O diabo põe enfermidade e tira. Coisa espiritual aí, enfermidade. Lá no Monte Tabor, lá em Cesaré de Filipe, se for lá, Cesaré de Filipe, tem a marítima, a de baixo, a de cima que é de Filipe, a pequenininha. Lá onde Cristo fala, tinha as portas do inferno, então, ali tem vocês viram então, lá tem a boca da morte e tem os altares dos templos antigos. Ali era do deus Pânias, deus do pânico, que atormentava pastores e rebanhos. Quem é pastores e rebanhos? Nós. Jesus vai lá e fala, agora eu quero dizer ao pânico, não haverá pânico contra a minha igreja. Aleluia. Eu edificarei. Ele quebrou o pânico, ele quebrou o Asclépio, ele ia pontualmente... Jesus, gente, excuse me, ele tinha uma agendinha. Ele chegou na terra assim que ele saiu do Jordão, ele estava todo molhado, sacudiu um pouco assim a velha, falou, peraí, Senhor, um coxo, eu vou curar já, pera um pouquinho. Não, vou levantar esse morto, segura aí. Eu vou em Betesda, ok, hoje é Betesda. E no caminho tome cura, tome libertação, tome de bônus. Pensam os românticos da Bíblia que ele veio só para curar. Não, ele tinha uma agendinha. Ele foi destruindo todos os pontos que o diabo tinha para impedir a igreja de avançar. Quando o diabo tomou posse por gente que dava o natural para o sobrenatural, ele quebrou ali e colocou o reino dele. Aí quando estava pronto, falou, agora vem a cruz, vai embora, está tudo consumado. Beleza, tudo foi pago. Então, tem que entender isso aí. Então, esse texto, esse amanuense, ele acrescenta o anjo, né? São acréscimos bem pequenos, bem pequenos. Tem um texto lá em Filipenses 4:19, se não me engano, fala assim, o meu Deus suprirá todas as vossas necessidades em glória por Cristo Jesus. Há a tradução que fala na glória. Ora, a preposição na e em, ela muda totalmente o contexto do texto aí, velho. Se Deus vai suprir em glória, eu acho que em glória, eu estou aqui, Deus vai suprir. Agora, na glória, é só lá, velho. A imigração é só lá. Entendeu? Depois de lá que você vai ter o passaporte carimbado. Então, você vê, uma preposiçãozinha. Por quê? Por isso que estamos estudando isso aqui, para a gente não ter problema com a Bíblia. Você vai ler com essa mentalidade. Mas todo o texto tem um objeto. O bonito é isso na Bíblia. O texto tem o seu objeto. Qual é o objeto desse texto que eu falei? É suprimento. Ou aqui ou na glória, é suprimento. Deus vai suprir. Aqui ou na glória, ele vai suprir. Então, o texto tem um objeto, né? Para chegar ao objeto, tem um caminho.
Então, alguns têm uns caminhos diferenciados. Então, não há perigo da Bíblia ter sido adulterada ou alternada. Ela tem alguns preceitos colocados à base da cultura. Eu vou dar outro exemplo, rapidinho. Já acabou, né? Acabou. O exemplo rapidinho. O caso do Jerônimo. O Jerônimo. Tem muitas coisas dele. Por exemplo, quarto século, ele é de 358, né? O Jerônimo, lá em Belém. 358, eu tenho Nero, eu tenho Galba, eu tenho... aí vem até o Diocleciano aqui, eu tenho 10 perseguições, eu tenho 9 milhões de crentes mortos por tigres, leões e gladiadores. Quando o Jerônimo pega o aramaico e lê lá aqui, Jesus disse assim, ó, sejam felizes, ele fala, eu não posso falar isso agora. Felicidade era utopia. Para o crente era piedade. Os quadros, as pinturas, a pessoa assim sofrendo, com a mão assim, tá? Porque era a piedade, a santidade, sabe Deus ali. Ele não podia escrever sejam felizes. Ele colocou bem-aventurados. Está dentro do campo harmônico. Quem é bem-aventurado é feliz. Mas ele não podia usar esse termo na época. Ele faz uma como é que chama aquele nome na tradução? Ele faz uma transliteração da ideia. O objeto é o quê? É o bem-estar. Ou feliz, ou bem-aventurado, é o bem-estar. Então, o texto tem um objeto. Agora, para entender o objeto do texto, você tem esses caminhos. Ele fez isso. Por exemplo, a questão da palavra maçã, que dizem que a Eva comeu a maçã. A maçã não nasce naquela região que Eva... Agora, a palavra pecado, manuscrito, no latim, ela serve para maçã e para pecado ou mal. Ele traduziu e colocou malã, que é maçã ou pecado ou mal. Aí os padres começaram a ler maçã, ao invés de mal, e virou maçã. Então, quer dizer, entendeu? Mas qual é o objeto do texto? Alguém comeu uma fruta, alguém pecou, não foi? Então, isso que protege a Bíblia. É o objetivo do texto. Quem foi a cruz? Quem foi? Pedro? Jesus. Alguém tem dúvida? Agora, alguns falam que Jesus carregou a cruz com um patímbulo só, o outro não, que era um tipo de patímbulo. Gente, o objeto foi a cruz, foi feito. Isso que eu preciso saber. Amém, gente? Então, o bonito da Bíblia é isso, gente. O objeto dela se cumpre, o final dela está ali. Glória a Deus. Amém? Interessante. Ok. Bom, vamos mais alguma dúvida aí para a gente ir para a provinha? O ruim é quando ele concorda que o anjo fez a coisa, né? Que não era o anjo. Ele foca o anjo, entendeu? Para trazer a evidência. Aí isso é verdadeiro. Mas, ó, segura aí, porque a gente vai botar nisso aí em exegese. Vamos abrir esse texto aí, lá dentro. E vamos ver isso aí. Provinha, alguma dúvida aí, pastor? Alguma dúvida aí? Está conferindo alguma dúvida? Não, mas pode falar, pode até corrigir, por favor. Pode até corrigir. Ok? Pessoal em casa, Pierre, vamos para a prova, querido. Escusa o braço aí, vamos embora. Até a Carla acordou aí, ó. Glória a Deus. Vamos lá para a provinha. Pessoal de casa, se tiver alguma pergunta, pode fazer, que a Lucilene está ali na reserva, ela pode também trazer. Ó, tem um chat aqui, deixa eu ver o que estão falando aqui, peraí. Tem um chat aqui. Ah, tá. Ô, amém. Aula maravilhosa. Deus abençoe. Já ganhou um ponto aí, hein? Olha o segredo, hein? Já ganhou um ponto aí. Ok, número 1. A Bíblia é divinamente inspirada por Deus. 2 apóstolos corroboraram para esta verdade. Quais foram? A. Pedro e João. B. Timóteo e Tiago. C. Pedro e Paulo. 2 apóstolos corroboraram em seus escritos. Falaram sobre isso. Número 2. O termo testamento, no sentido do Antigo e do Novo Testamento, pode também ser considerado como A. Regra. B. Aliança. Ou C. Firma. Esta pergunta eu considero 2 respostas aí, tá? Tem 2 respostas aí. 3. O que foi Septuaginta? A.
Uma guarda romana indicada por César? Não ri, não. Pô. Uma associação de filósofos da Grécia? Ou um grupo de 72 escribas que traduziram o Torá para o grego? Essa aí até a pastora André acertou. 4. O que significa maçorético? Eu falei, HI. B. A. Tradição. B. Tradução. Ou C. Transversão. Saiu, ainda tirou 10 agora. Pela cara dele. Feliz demais. Pessoal em casa aí respondeu. Manda para a Lucilene o gabarito que ela vai no seu histórico. Ok? Os maçoréticos é um tipo dos essênios também. Né? Ok. Fazer uma proposta. Vamos emendar a terceira aula ou não? Vamos lá? Aí em casa, tudo bem, pessoal de casa? Vamos embora. Vamos lá, para a aula 3. É isso aí, pessoal. Começamos a bibliologia, tá bom? Tá legal, né? Muito legal. Bibliologia é fantástica. Ah, tem muita coisa boa aqui. Gente, isso aqui é... Olha que coisa boa isso aqui. Isso aqui é aquele camarão lá do chinês, né? Da chapa. Coisa boa. Eu cheguei no chinês lá em... O suíço falou assim, abre o olho, cheguei. Chinês, abre o olho, cheguei. Aqui. Aí eu falei assim pro japonês, lá pro chinês, falei, Ni hao ma. Ele, Ni hao ma. Você fala isso, né? Achou que eu falava chinês. Vamos lá. O pastor Pierre, qual a mensagem mais apropriada para a China? Para pegar na China? Chinês, abre o olho, o Cristo está voltando. Sem graça, né? Aqui ninguém riu, não. Só você que riu aí. Ok, vamos lá. Estrutura 2. A Bíblia está organizada em Antigo e Novo Testamento. Olha, pessoal, vocês vão ter uma surpresa aqui agora, hein? Na Inglaterra de novo. A Inglaterra é um show de bola. Vamos lá. Antigo e Novo Testamento. O Antigo Testamento foi escrito em várias partes de Israel. Partes na Babilônia por ocasião do exílio. Um ponto aqui, ó. As partes da Babilônia quase que não entram no cânon. O Sínodo de Jamia quase que não aceitou, porque foi feito na Babilônia. Eles aceitaram o cânon, os que foi escrito em Israel. Mas como foi, quem escreveu foi Daniel, era profeta contemporâneo, entrou na categoria de profeta. Aí escapou, mas quase que não entra. Tá? O Antigo Testamento, aceito, tanto por judeus como cristãos, relata a criação, a ascensão do povo de Israel, o cativeiro, profecias, poemas. Já os católicos e ortodoxos possuem mais alguns livros. É o que diferencia. O Novo Testamento traz a história de Jesus. Só um pouquinho. Os católicos têm alguns livros que são chamados de apócrifos, né? Aí são o Judite, o Baruque, os Macabeus e tal. Mas eu vou entrar ainda quando chegar na história de Israel, tá? A gente vai... 7. Tem mais umzinho aí, os outros. Tem o Madalena, tem o Evangelho, não sei de quem mais, aí tem umas coisas aí. Mas os 7 são colocados lá, ok? O Novo Testamento traz a história de Jesus, da igreja, cartas apostólicas, doutrinas, costumes, etc. Os antigos textos bíblicos eram unciais. Olha, interessante isso aqui agora. Eram unciais. Todas as letras maiúsculas. E somente no quarto século que as minúsculas fizeram parte das traduções e cópias. Só um ponto aqui. Você pegar um texto hebraico, todo em capital. Capital é caixa alta. Maiúsculo. Todo maiúsculo, sem pontuação, sem subdivisão, sem estrofe. Uma coisa emendava na outra. Olha, meu irmão, era um trabalho bem arcaico, né? Tudo em maiúsculos, né? Tudo em maiúsculo. Interessante. Chama-se de unciais. Isso pode cair na prova. Ok? Somente no quarto século que as minúsculas fizeram parte das traduções e cópias. Também não era dividido em capítulos e versículos. Agora vem a surpresa. Olha aí. Glória a Deus pela Inglaterra, hein? Foi em 1227 que o cardeal Stephen Langton criou os capítulos. E em 1551, Robert Stephanus organizou em versículos. Os dois são ingleses.
Pegou, pessoal? Amém, Jesus? Qual é que é a coincidência aqui? Como é que chama o cara que fez os capítulos? Stephen. Primeiro nome dele, certo? E quem fez os versículos? Roberto? Stefanos. O último nome é Stefanos. O primeiro é Stephen. O segundo é Stefanos. Quem foi o primeiro mártir da Bíblia, da Igreja Cristã? Stephen. Você está pegando aí, não? Você não está pegando? Você não pegou a linha profética, não. Você não pegou, não. Stephen, ok? Criou os capítulos. Em 1551, Robert Stephanus organizou os versículos. São ao todo 1.328 capítulos e 40.030 versículos. Se tiver dúvida, vai contar, tá, gente? Em 66 livros. 39 no AT, 27 no NT. Pode cair em prova. 39 no AT e 27 no NT. Olha que bonito essa trajetória. Ela começa, então, escrita em uncial, toda ela. Até o grego também vem nessa pegada uncial. Eles não tinham essa ideia dessas organizações semânticas, ortográficas, sintaxe, então, isso veio aos poucos sendo colocado. Por exemplo, quer ver uma coisa interessante, pastor? A parábola de Rico e Lázaro. Não é parábola. A Vulgata colocou esse subtítulo. Quando é parábola, o texto original fala assim, e propondo uma parábola, disse-lhes. E Jesus falando em parábola, ali é um caso real. Mas o cabeçalho, por exemplo, a oração do Pai Nosso. Quem falou que é o Pai Nosso? É uma oração que o Senhor ensinou. Mas o pessoal, não, eu não estou criticando, eu achei legal, louvável eles terem a organizar em capítulos, em versículos, em subtemas, para a gente olhar como hoje, nós somos muito privilegiados, pessoal. Não é? Easy, yeah, somos muito privilegiados. Right away, to just take a look in everything over there, né? Você está lá na mão, entendeu? Então, esse pessoal aí, então, glória a Deus de novo, a Inglaterra aí. Olha, um cara aqui, um é antes do Wycliffe, que é o cardeal, né? Stephen Lenton. E não era lento, não, viu? Era rápido, fez um. Mas nada a ver, né? Lento, né? Nada a ver com o português, não. E o outro é depois do Wycliffe, né? Já é beirando ali o Lutero, né? Interessante. Muito bem. Quem não sabia, aí, ó, tá aí, ó. Sim. Ela faz isso. A teoria cronológica, ela já tem a história de cronologia. Uhum. Estuda tudo dentro da ordem. Ela coloca o Jó no começo, não é isso? É, porque o Jó é... A gente vai entrar aí no Antigo Testamento e falar sobre isso aí. A relevância dela, então. De acordo com o Expositor Cristão, um periódico metodista, na reportagem de José Geraldo Magalhães Júnior, o dia da Bíblia, olha aí, outra surpresa, gente. Nós estamos bem aqui na Inglaterra, hein? O dia da Bíblia, isso pode cair em prova, surgiu em 1459, onde? Está aí, ó. Quando o bispo Cranmer incluiu no livro de orações do rei Eduardo VI um dia especial para a população interceder-se em favor da leitura do livro sagrado. Ponto aqui. O Thomas Cranmer, é só uma azeitona, tá? Depois a gente vai voltar depois disso aí, só azeitona no palito. O Thomas Cranmer, ele foi imbuído pelo rei Henrique VIII a criar uma nova liturgia. Por quê? Porque nascera a igreja anglicana. Só que era o mesmo Deus a católica, o mesmo Cristo, a mesma cruz. Não era outro Deus. Eles tinham que diferenciar. Igual a América fez com a gente aqui. A gente dirige lado direito, lá e lado esquerdo. É isso? É, né? Aqui fala Natal, lá fala Welcome. Eles querem exit lá, aqui é way out, lá é exit. Mesma coisa, eles põem sinal só para ficar diferente. Mas é a mesma coisa, way out, né? E exit está na mesma, filho. Mas o Cranmer tinha que trazer algo novo. Ele cria o livro das homilias, que são 21 mensagens. O rei tinha 21 mensagens que o rei aprovou. Você tinha que pregar com as mensagens do rei. Não podia falar assim, irmãos, eu estava orando de manhã, Deus me deu uma palavra. Não, a palavra é do rei. É o rei, lê aí. Né? É por isso que tinha os cúrias, os curiosos. Aí vem de curioso, né? E também dedo duro, né? Então, ele criou o livro das homilias. Esse cara foi fantástico, esse Thomas Cranmer.
o livro das homilias, né? Foi um. O Locke, que é o oração comum. E dentro do Locke tinha o breviário. Lá tinha alguns hinos também. Tinha cerimoniais, como batizar, como isso, aquilo e tal. Tinha outra coisa aqui, pastor. Tinha o homilia, tinha o Locke, tinha o... É o Locke, é o livro de oração comum. Mas tinha, era o breviário que era o ordinário deles, esses três aí. Era uma liturgia diferenciada da católica, só para ficar diferente. Tiraram as imagens, mudaram as vestes, até teve controvérsia das vestes, né? Para ficar diferente. Então, esse cara aqui foi especial, o Thomas Cromwell. Esse cara é maravilha. Ele é fantástico. Como? É isso, porque o Jorge, né? Não, o Henrique morreu. O tio dele era o Duque de Somerset, que era irmão da Joana, que é a mãe dele. E era tutor da família, por exemplo, tutor dele no reino, né? Era o Duque. E o tutor espiritual foi o Cranmer, que era auxiliado por Thomas Wolsey, que era secretário do rei. Mas lá atrás, os dois trabalharam com o rei na concepção da... E também tinha o Thomas Cromwell. O Thomas Cromwell era da abadia de Westminster, que foi tio do Oliver Cromwell, do protetor da Inglaterra em 1608, quando James... vamos voltar para cá. Aqui, okay. Vamos lá. Esse dia, dia da Bíblia, né? Olha aí. Então, foi o Thomas Cromwell que fez esse dia aí. No Brasil, esse dia passou a ser celebrado em 1850, com a chegada da Europa e dos Estados Unidos, dos primeiros missionários evangélicos que aqui vieram semear a palavra de Deus. É de suma importância observar o motivo pelo qual esse dia foi criado, não apenas para lembrar, mas principalmente para interceder pela leitura deste importante livro, que é a palavra de Deus. A Bíblia foi o primeiro livro impresso. O homem que imprimiu pela primeira vez foi Johannes Gutenberg. Foi recentemente eleito o homem mais importante dos últimos 1000 anos. Glória a Deus. Olha que interessante, né? A Bíblia chegou no Brasil, uma das primeiras edições foi inglesa, né? Porque o progresso brasileiro, no século XIX, era o quê? Ferrovias. E quem detinha a técnica de ferrovias? Os railways, a Inglaterra. As ferrovias, elas foram idealizadas 600 anos antes de Cristo, nas wagons, pelos alemães, que hoje são alemães, na época não eram alemães. Isso se desenvolveu e a Inglaterra pegou essa técnica e ela implantou no mundo inteiro, inclusive no Brasil. Como o Brasil dependia da ferrovia para cereal, a madeira, todo o progresso brasileiro, os ingleses que iam para lá, anglicanos em sua maioria, queriam culto em inglês, mas a coroa não deixava. A Inglaterra, então, fez uma sanção. Disse, olha, se não deixar cultuar lá os nossos filhos, então não vai ter mais o nosso trabalho de expansão das railways, né? Foi aí que Dom Pedro liberou para que cultuasse em inglês. Primeiro culto em inglês foi a bordo do Lord Flower, na Baía da Guanabara, 1812, fizeram o primeiro culto. Aí mais os brasileiros ouviram o culto e queriam ouvir o culto, chegaram perto do culto, aí estenderam para os brasileiros, começaram a se converter. E outra, gente, excuse me, os anglicanos do século XIX não é esse igual aqui, não. Esse Nutella que tem hoje, não. Era outro pessoal, eles eram missionários, ardorosos. Gente, tem cada história desse, você fica abismado do que eles fizeram na América Latina. Fantástico o trabalho deles. Deus usou isso aí, viu? Glória a Deus. Amém, pessoal? Alguma dúvida aí? Não, o culto em português teve alguns altos e baixos. O primeiro culto brasileiro, feito em francês e português, 1557, 25 de março. Foi com os huguenotes enviados, nada mais, nada menos, por João Calvino. Um navio com o capitão Villagaion e o Colony. Mandaram 14 missionários para o Brasil, financiados pela Igreja de Genebra. Primeiro financiamento missionário foi Genebra, que mandou eles para lá.
E onde eles ficaram? Quem já foi no Galeão? Quem já desceu no Galeão? Lembra? Exatamente. Ali no Galeão, perto da segunda torre, ali era a cabana dos missionários huguenotes. Primeira vez que o protestante pisou no Brasil. Mas o Villagaion, ele foi coagido pela coroa francesa, que a França tinha intenção no Brasil. Ele, quando tentou convencer os missionários a trazer ideias francesas e fazer um geopolítico, os irmãos não aceitaram. Ele entrou contra os irmãos, semeou na cabeça do Mendes Sá, do Padre Anchieta, e acabou que matou os irmãos. Foram degolados, foram jogados naquela pedra da Gávea, afogados. Teve um que o Carrasco estava evangelizado, não queria matar. O Padre Anchieta, que é o santo brasileiro, pediu a faca e falou, não, é assim que se mata. Ó. Pá, se matou. Essa foi a primeira tentativa. Já era uma parte em português e uma parte em espanhol, em francês. A segunda foi em 1650, com a chegada dos holandeses. Aí foi o Maurício de Nassau, na região do Nordeste ali, e depois eles foram embora, né? E disse que foi invasão, mas não foi invasão, não é invasão, isso é história brasileira. Depois a terceira foram os ingleses. Aí vieram depois os metodistas em 1535, os presbiterianos em 1569, os batistas em 1816. Aí começou a vir mais missionários e uma benção. O Brasil recebeu esse povo todo. Para quem é assembleano não conhece a história de Espinho, ele só acha que foi ele é um dos primórdios. Pois não. Sim. Era com congraçamento, né? Exatamente. Uhum. Fala, irmã, fala tudo. Aí agora, o que acontece? Por causa dessa confusão de línguas, os homens têm que fazer a tradução da palavra de Deus para poder chegar pelo caminho certo até Deus. É uma volta, né? É uma volta. Peguei. Exato. Minha aluna, hein? Agora, em Salmo... Agora, só um adendo aí. Essas línguas da época da Babel, elas são línguas mortas, né? Elas não existem mais. Mas vieram outras línguas, tá no contexto que você falou, das linguagens aí, né? Por isso que o crente é baseado no Espírito Santo, que ele fala, todo crente de qualquer país fala a língua do Espírito Santo, que é uma só, né? Eita, glória! Essa classe aqui é uma benção, rapaz. Isso aqui é MRV, meu irmão. MRV. Ok, vamos para o último aqui, para a gente fazer a provinha e ir para casa para jantar. Não? Falta... é verdade. Vamos lá, vamos correr. Benção. Foi no século XVII que a palavra dogma teve o seu... Isso, cai na prova. Teve o seu valor ampliado. Sua etimologia é do latim, significa princípio. É uma palavra derivada também do grego, sofia, sabedoria, ou, de forma coloquial, aquilo que se pensa que é verdade. É na Bíblia que o cristianismo fundamenta sua forma de interpretação dos textos, para isso chamado dogmática, através de um conjunto de crenças elaboradas pela liderança. Chega até o povo as diretrizes da vida familiar, sociedade e cultura. Este dispositivo é conhecido como dogma. É vero que nem sempre esses dogmas estão, de fato, respaldados pela Bíblia. Há até entre eles misturas religiosas e pretensões políticas. A Igreja Protestante reformada, né, a evangélica, aboliu essa terminologia e prefere chamar doutrina. Sua ideia de ortodoxia, a palavra de Deus. As decisões e posições formais dentro da dogmática é sempre comunicando tanto aos mais antigos aos mais novos. Ok,
Na verdade, o dogma é uma forma de explicar uma doutrina. Só que a doutrina é ortodoxa, ela é o que ela é. O dogma vai explicar a doutrina e pode criar um pensamento paralelo. Dogmas, doutrinas foram dadas pelo Senhor na Bíblia. Os dogmas é a interpretação humana. Por isso que a igreja protestante aboliu. A gente não fala dogma aqui na igreja, né? Mas o dogma, não fala assim, né? A doutrina, né? Tem até o culto de doutrina, não tem o culto de dogma. O dogman é um cachorro-homem, dogman, mas nesse caso aí, o dogman, homem-cachorro. O dogma, então, pastor, qual é a diferença de dogma e doutrina? Ok, doutrina é o que está mais perto do original, é o ortodoxo, né? O dogma é a explicação da doutrina. Então, às vezes o dogma dá o certo, às vezes não. Então, para não correr o perigo, deixa o dogma para lá, vamos ficar com a doutrina que é melhor, né? Ficar com a doutrina, igual o pastor José Carlos, a doutrina, aqui é a doutrina, né? Aqui não, aqui é a doutrina e o dogma. Só para você entender bem essa questão do dogma e da doutrina, né? Glória a Deus. Muito bem, pode cair na prova, tá? Vamos lá. Imutabilidade. Tá, mutabilidade. Infelizmente, a teologia pode sofrer ataques, sim ou não, pessoal? Pode, né? Sua sustentabilidade como verdade vai depender da crença individual, influenciando o coletivo. Haja vista várias mudanças acetas pelo concílio, sínodos, convenções, etc., tendo como base teses estudadas e discutidas em plenárias para votação. Muitas vezes, ao querer interpretar a Bíblia, sem o foco, o filtro da exegese, da hermenêutica, tende-se a criar dogmas que sejam ideológicos, acoplados àquela instituição para fortalecer o seu modo de pensar. Quando, na verdade, a Bíblia deveria ser menos interpretada possível para servir como base ortodoxa e não uma linha de pensamento a partir do que um grupo acha que algo deve ser ou ser feito. Hoje, o maior ataque à Bíblia é o dogmatismo progressista da teologia liberal, com base no pós-modernismo. E aí tem pano para manga aqui para falar, viu? Ixi, aqui não falta que colocar. Olha, houve agora um racha na igreja metodista, na United Methodist, que é uma das igrejas maiores do mundo, né? Só na América eles têm 600 prédios, além dos Correios. Agora teve um concílio que aprovou a consagração de homoafetivos ao ministério. Aceitação de troca de sexo, um bocado de coisa assim que quebrou com o conservadorismo da igreja. Eu sabia que ia dar um rolo isso aí. Aí o que aconteceu? Tem 4 meses que surgiu a Global Methodist, que é uma igreja que volta aos princípios de Wesley e aos princípios do conservadorismo. Já está com mais de 50 milhões de adeptos em pouco tempo. Foi um racha muito grande da igreja. Isso é um ponto que eu estou falando. Fora os outros tipos de analogias, de teologias, né? Teologia de compensação, o teísmo aberto, a neoclássica, e vai por aí fora. A teologia sofre ataques. Então, esse é o problema, é interpretar a Bíblia. Eu não gosto muito quando a pessoa fala assim, irmãos, a Bíblia fala isso, mas eu tenho uma compreensão um pouco diferenciada. Cara, sai fora disso. Se a compreensão dele não for bíblica, a única coisa que ele pode ter fora daquele texto é um contexto dentro do texto da palavra, para corroborar aquele texto. Amarrar o texto. Mas ele fazer por exemplo, o Jim Jones matou quase 1000 pessoas com veneno, piamente crendo que era uma palavra de Deus, estava cumprindo a missão, todo mundo para o paraíso, não sei o que, matou todo mundo, cara. Meu Deus do céu. Olha, 900 pessoas, que não tinha ninguém inteligente naquele grupo lá, mas era uma cognição coletiva, né? É uma dissonância cognitiva colegiada, foi assim. Tem um documentário, né? Eu comecei a assistir, eu parei, eu fiquei muito, sabe, muito pesado aquilo lá. Ou seja, gente, vamos ver o que diz a palavra de Deus, né? E enfeitar muito, você cria alguns precedentes, interpretações que são totalmente fora do contexto. Em nossos dias atuais, por exemplo, há um grande movimento em judaizar a igreja e pegar os textos de Israel
e enfiar na goela da igreja abaixo. Há coisas que não são de Israel. Há coisas que são para as nações. Quando Abraão entregou o dízimo ao Senhor, lá no caso Melquisedeque, né, que simbolizava o Senhor, Israel não tinha nascido ainda. O povo de Israel estava em embrionário. Então, o dízimo, ele não está nem para a igreja, nem para Israel, é para todo mundo. Está lá, antes ele já fazia isso. O descanso que Deus depois determinou como sábado, que a gente entende hoje como dia do Senhor, que é um dia de descanso, não no sentido salvífico, né? Mas de uma mordomia cristã, mordomia do corpo, foi instituído por Deus bem antes do judaísmo. Os caras vão para o judaísmo, pegam as coisas judaizantes e jogam na igreja. Então, assim, tudo uma questão de não entender as posições bíblicas. Não estou falando com isso, irmãos, que eu detenho a verdade, tudo que eu sei tudo, e nós aqui sabemos tudo, somos um grupo que sabemos tudo aqui, né? Somos maçoréticos do século XXI. Não. Eu estou falando do que é coerente, tá? Porque eu não sei toda a verdade. Você sabe, pastor? Eu não sei. Você sabe? A gente não sabe, não. A gente se aproxima daquilo que é mais verdadeiro, aquilo que é mais importante. A gente vai chegar o mais perto possível, que chama-se de razoabilidade máxima. Esse é o termo. Ana Clara. Ó, não é meu nome mais, não. Da nossa igreja? Tá. Ó, anote aí, um texto fora do contexto é base para um pretexto. Só isso. Sim. E aí eles se respaldam nisso. Aí eles questionam por que ninguém cumpre os 10 mandamentos. Ó, gente, é o seguinte, me perguntaram se é pecado. Ó, você quer guardar o sábado? Guarda, velho. É bom, é legal. Não me venha com salvação. Segunda, terça. É bíblico o descanso, sim. Você está descansar seu corpo, a sua família, dar um tempo especial. É de Deus. Agora, não me venha dizer que isso aí é dispositivo para quem é salvo. Não, aí não dá. Você pode até pregar isso aí, mas depois que você entra para a salvação, você quebrou a cruz. Pois é. Bom, mas esse não é o objetivo da aula, porque seria apologética, né? Seria apologética. Bom, voltando aqui para a Bíblia, qual é o conselho que eu dou? Cuidado com as viagens solo. Hoje em dia, com a ascensão do advento do celular, todo mundo virou especialista. Todo mundo agora, Deus tem uma palavra hoje, você viu? Deus me dá uma palavra hoje e posta. O cara chega lá e fala assim, ó, você que está... Deus não... Mas como? Sabe, tem tanta gente que vai assistir. Pode servir para um, para outros não. Então, o pessoal hoje é o seguinte, a gente faz faculdade de 5 anos, faz uma monografia, se é bacharel, faz um TCC, se for mestrado, faz uma tese, se for doutorado. 5 anos! O cara só vende banana, atravessa a rua, compra o celular, lê um texto que você publica e já comenta como se fosse especialista. Ele atravessou a rua, comprou um celular. Eu estou 5 anos na academia. Então, tem que ter cuidado com esses voos solos aí. Muito besterol. E com o advento da internet, eles vão publicando, filma tudo, né? E quando não tinha internet? O que saía? Quem não sabe. Hoje está tudo filmado. Você ouve cada coisa. Foi, gente, igual o Danal, né? O Danal que soltou o cabo do Danal, sei lá. Não é? Então tem que chegar mais perto do ortodoxo. Opa, vamos lá? Vamos para a última provinha de hoje? O Danal. Vamos lá? Seu pé, certinho aí? Na bênção. Saudade, hein? Glória a Deus.
Provinha aí, tá? Oi, mãe, o pão de queijo estava bom? O pão de queijo estava bom? Aqui tem... Só comer pão de queijo aí, rapaz. Na aula. Vamos lá. Atenção. Pergunta número 1. A Bíblia está organizada em Novo Testamento, 39 livros. Velho Testamento, 27 livros. Antigo e Novo Testamento... Gente, uma correção aí, tá? Escapou sem querer. Não é velho, não. É antigo, tá? Antigo e Novo Testamento, 39, 27 livros. Vamos lá. O dia da Bíblia foi criado quando e onde? Ó, 1556 na França, 1559 na Inglaterra, ou 1526 na Holanda. Essa aí foi de graça. Amém? 3. A palavra dogma, além de significar princípio, em termos de igreja, entende-se por A. Um conjunto de doutrinas, um título de um livro, uma carta real. Entenda que dogmas tem aqui a variante que eu falei que é perigosa, mas ela quer dizer alguma coisa aqui. 4. Na questão da mutabilidade, não significa que a verdade muda, mas há movimentos que tentam deturpar a teologia, e isso acontece em ambientes como A. Concílios, sínodos e convenções. B. Debates, fóruns e simpósios. E C. Reuniões, encontros e cafés. Tem 2 aqui, é especulação. Um aí faz mudança mesmo, que é o... Bom, é o que eu falei. Amém, pessoal? Em casa aí, glória a Deus. Olha, eu quero agradecer vocês pelo empenho, porque não é fácil estar aí no computador. Aqui tem a sala, aqui tem o café, tem o cappuccino, tem aquela, né, calor humano. Mas vocês estão aí em casa, sentados. Gente, vamos aplaudir esse pessoal? Vamos aplaudir esse pessoal aí. Ó, o pessoal que tem interesse mesmo, quer aprender, né? Parabéns, gente. Depois manda uma oferta aí, tá? Só para dar uma força vocês aí. Amém? Ok. Alguma pergunta, pessoal? Alguma pergunta aí? Essa matéria promete, hein? Essa matéria é uma bênção. Ela é muito, muito oportuna para nós que estamos estudando a palavra de Deus. Bem? Então tá, ó, quer ver? Quem dividiu a Bíblia em capítulos e versículos? De que nação é esse pessoal aí? Aí, é nossa aqui, ó. O primeiro nome do um era? E o último nome do segundo? Viu? Aí. E quem criou o dia da Bíblia? Dia da Bíblia. Krauner. Amém. Pessoal de casa, Deus abençoe aí vocês. Muito obrigado pela audiência. A gente volta na semana que vem para mais 3 aulas aí, tá bom? Tem algum chat aqui? Deixa eu ver se tem aqui. Olha Deus. Show de bola. Valeu. Então tá, pessoal. Deus abençoe. Se quiser rever a aula, vai estar no canal aí, tá no Biguim, na Biblioteca Internacional. Deus abençoe. Valeu todo mundo aí. Obrigado, gente. Glória a Deus.